começa falando, turma, de economia. Detalhes da nova regra fiscal, né, que convencionou se chamar de arcabouço fiscal. Essas regras devem ser conhecidas hoje. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira para apresentar essa proposta. Coronel, começando com você hoje aqui, eu converso em redação. Há uma expectativa muito grande no mercado e também no mundo político para entender quais regras vão ser essas. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Claro que a especialista em economia, a nossa mestre Rita Mundim, que daqui a pouco vai nos ajudar com a avaliação desse tema. Mas o que preocupa é que nós já ouvimos uma fala do atual presidente dizendo do teto de gastos ser algo inútil, que não é. E qualquer coisa que vá sair dessa proposta que o governo fará vai impactar na economia de uma forma generalizada, inclusive nos resultados da inflação. Penso que é algo muito importante e eu queria fazer só uma observação nesse aspecto. Até hoje, nós estamos caminhando para quase 60 dias de funcionamento do parlamento e o governo não sabe sequer o tamanho da base que possui. Nenhum projeto ele mandou para lá, nenhum projeto ainda foi votado, nem sequer debatido. E a única coisa que a gente está vendo o governo fazer lá é tentar, com emendas e cargos, impedir a instalação da CPI para apurar os atos dos danos, prejuízos causados ao patrimônio público no dia 8 de janeiro. E que se ele está fazendo tanto esforço, a gente está querendo saber realmente o que aconteceu. Então fica complicado saber até que tamanho vai ter essa base do governo para votar um tema tão importante. Rita Mundim, te dando bom dia e te perguntando da expectativa, como é que o mercado financeiro está olhando para essa reunião e a possível apresentação hoje dessas novas regras. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu assino embaixo o que a Coronel Cláudia falou em relação àquilo que a gente viu lá atrás, na campanha. Primeiro a gente ganha, depois a gente vai ver o que faz. Só que até hoje a gente não viu uma proposta concreta, principalmente na área de política econômica. O que a gente tem aí de proposta é um arcabouço fiscal. O que a gente tem de proposta é uma reforma tributária que a gente não sabe quando será votada e que o próprio presidente da Câmara já disse que não será fácil votar a reforma tributária. Mas, enfim, que o arcabouço, ontem eu ouvi um grande amigo meu, doutor Davi Andrade, advogado tributarista, que o arcabouço não se transforme no calabouço fiscal, porque as despesas já estão contratadas. Resta saber de onde virão as receitas. Então, se o arcabouço fiscal for uma peça, quando esse governo ganhou, eu disse que a gente estava saindo de um governo técnico que procurava o respaldo político para decisões técnicas. Agora nós temos um governo político que primeiro toma as decisões políticas e depois constrói uma peça técnica que consiga colocar dentro as suas decisões políticas. Então as despesas já estão contratadas. Aumento de funcionalismo, aumento do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, a tabela do imposto de renda, aumento do salário mínimo. Então, que o arcabouço não seja uma peça para comportar as decisões políticas que foram tomadas sem que houvesse um programa claro de receitas e despesas. E que venha a reforma administrativa, porque o cidadão, a sociedade, não aguenta carregar o populismo. O Brasil não é um país rico ainda, ele é potencialmente rico, mas mal administrado, nós podemos agravar a nossa pobreza. Bom, Camargos, algo a acrescentar? Bom Bom dia. Nada como um governo após o outro, nada como um dia após o outro. Vocês lembram de Pergunta ao Posto Ipiranga? Isso que Bolsonaro falava quando perguntava sobre economia, ou seja, não tinha nenhum sinal de qual seria o seu governo. O presidente Lula agora vai tomar um pouco mais de conhecimento sobre o que a Haddad está trazendo. A Haddad, que na pesquisa que o Felipe Nunes fez essa semana, ontem ele falou um pouco dela aqui com os grandes investidores, com os grandes gestores de fundos, tem respeito de quem gere fundo. Agora, talvez as pessoas não têm nenhuma expectativa em relação ao presidente Lula. 98% deles já acham que a política econômica está errada, sem conhecê-la ainda. Ou seja, essa expectativa negativa em nada contribui para o bom desenvolvimento do país. O governo começa a partir de agora. Vamos ver que caminho que vai. A data de hoje é importante, pois é a economia que vai ditar os rumos da aprovação ou não do presidente pelos próximos meses. Ricardo Kertzmann, bom dia. Novas regras podem ser anunciadas hoje, mas pelo menos apresentadas ao presidente, elas vão ser. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Ótima sexta-feira para todo mundo.
Ô Malco, eu acho que a questão aí da desconfiança do mercado não é pelo que vem, é pelo que já foi feito lá atrás, né? A gente não pode esquecer o desastre que foi o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Então eu acho que o mercado tem toda a razão de ter um pé atrás, sim. Por outro lado, quando a Rita fala em populismo, em gastos exagerados, a gente tem que lembrar que todos esses gastos e todo esse populismo foi plantado lá atrás pelo governo que acabou de sair. Vamos esperar ver o que esse arcabouço vai dizer para a gente poder comentar melhor. Pessoal,